Vocês se lembram que essa vai ser a terceira semana depois da eleição. Eu não sei quanto a vocês, mas parece para mim que já passaram 5 anos e meio, né? O governo Bolsonaro deixou de existir há 5 anos e meio. Só o fato de eu não precisar ficar ouvindo um presidente ofendendo as pessoas, xingando, falando bobagem, ou levantando todo dia de manhã com medo do que foi destruído durante a noite que eu estava dormindo, só isso já é uma coisa maravilhosa. Então parece que o governo Bolsonaro já ficou na história, na lata do lixo da história. Mas, de qualquer forma, é só a terceira semana que nós estamos aqui da eleição. E eles estão mantendo o gado, eu vou usar aqui o termo gado, mesmo sabendo que isso ofende os bolsonaristas, tá? E que talvez fosse o momento da gente não mais utilizar dessa forma, porque se a gente quer se aproximar deles, aquele pessoal bom, aquele pessoal de coração bom, aquele pessoal com uma alma resplandecente, aquele pessoal que certamente, quando morrer, vai para o céu. Eu não faço parte desse grupo, eu não sou bom, entendeu? Então vou usar o termo gado, mesmo que não seja muito correto. Eles têm mantido o gado ativo através de pequenas mentiras. Então a primeira mentira eram 72 horas, né? Então o gado devia esperar 72 horas, porque o tal do... o Bolsonaro iria dar um golpe imediatamente, que não sei do que, depois que passou essas 72 horas, passou a ser 10 ou 12 dias, né? E nesses 10 ou 12 dias ia sair o bombástico relatório mostrando as fraudes. Agora já são mais 15 dias, porque o relatório que foi lançado cobrando do TSE era muito sério, muito violento. O TSE precisou de tempo para analisar, então o TSE está... Essas mentiras estão sendo colocadas nas redes, tá? Então você percebe que primeiro eram 72 horas, depois uma semana, depois 10 dias, depois 12, agora 20. O objetivo disso, gente, veja, isso aqui não é... as pessoas dizem assim, eles estão brincando com as pessoas. Não. O objetivo disso é manter esse gado tomando chuva, frio, na rua, em estado de alerta, até que alguma das instituições brasileiras dê uma rachada, dê uma claudicada, né, uma piscada, para que efetivamente as coisas saiam do controle. Eles continuam tentando. Veja que ontem, Luiz Inácio Lula da Silva se ausentou do Brasil contra a minha vontade, como se a minha vontade valesse alguma coisa, mas eu fui uma das pessoas, não fui o único, mas fui uma das pessoas que disse que ele não deveria ir, porque a situação do Brasil não está assentada, né? Está mais tranquila do que estava na semana passada, mas não está assentada. E ele aqui é a figura de legitimidade política que a maioria das pessoas votou. Então, de qualquer forma, a gente precisaria dele por aqui, né? Mas não foi o que aconteceu, ele saiu, e assim que ele saiu, eu quero que vocês cuidem disso, assim que ele saiu, aquele general que, acometido por uma doença que o está transformando numa ameba, aquele general soltou uma nota golpista na maior cara de pau. O mesmo general que já tinha soltado uma nota para ameaçar os ministros do STF lá em 2018 para permitir que Jair Bolsonaro fosse eleito, ele acha que ainda pode continuar raptando e atacando a democracia brasileira. Ele soltou uma nota tremendamente golpista ali. E vejam, não foi um acaso que ele faz isso quando o Lula não está no país. A ideia ali era testar a água, né? Não, eu tô com gente na rua, eu tô com os caminhões na frente dos quartéis, as pessoas cantando hino para pneu, eu tô com esse estado de loucura estabelecido no Brasil. Ele está menor do que essa gente gostaria, é óbvio que essa gente gostaria que tivesse tudo enlouquecido, não está. Mas tudo isso está ali, vai ficar mantido ali, é isso que eles estão fazendo, né? E aí o general ele vai lá e dá uma burdoada aqui, para ver se a galera levanta. Se a galera levantar, eles começam a avançar nessa tentativa que ainda existe daqui a 45 dias de tentar fazer alguma coisa para não deixar efetivamente o Lula assumir. Lembra que esse foi exatamente a forma como Donald Trump organizou a sua tentativa de golpe nos Estados Unidos, tá? Não à toa que um dos filhos do Bolsonaro já está nos Estados Unidos, certamente em contato com o Trump, certamente tentando entender um pouco melhor como é que funcionou isso e tal, até porque lá nos Estados Unidos o Trump não conseguiu dar o golpe porque o general negou. Em última instância, o Donald Trump deu uma ordem para que o general comandante, o maior comandante das forças, o general comandante das forças americanas, simplesmente não aceitasse o resultado
das eleições e colocasse o país em lei marcial. Ele deu a ordem, o general é que disse que não ia cumprir, ponto final. Mas ele tentou. A questão é que no Brasil, se Jair Bolsonaro der uma ordem como essa, eu tenho dúvidas se efetivamente nós vamos ter algum militar que não vá cumprir. Eu acho que no máximo nós vamos ter militares que vão ficar neutros, o que não é suficiente. Porque uma vez que esses militares uma vez que isso tenha acontecido, isso é crime. Esses militares deveriam prender Jair Bolsonaro na mesma hora. Aliás, todo militar que está fazendo reunião com o Jair Bolsonaro para atacar a democracia devia ser preso. E nós estamos, né, claudicando porque não temos força política nesse momento para fazer isso. De qualquer forma, veja que isso tudo é testagem da água. Então, eles estão mantendo a estrutura toda organizada, mantendo o gado ativo através dessas mentiras que vão vindo em conta-gotas, né? Então, agora são 12 dias, daqui a pouco vai ser mais 15 dias, daqui a pouco vai ser no dia 28 de dezembro, entendeu? Então, você vai adiando a vontade dessas pessoas e isso tem três consequências graves, tá? A primeira consequência é infundir cada vez mais violência nesses grupos bolsonaristas, tá? Eles estão se tornando mais violentos, eles estão menores do que eram há uma semana, 2 semanas atrás, indiscutível isso, mas eles estão mais violentos, mais dispostos a agredir todos e todos. Bom, vocês devem ter visto aí que esses dias a Jovem Pan, a própria rede de televisão deles, a Jovem Pan, foi atacada e agredida e teve que sair escoltada de dentro de uma manifestação. Vamos lembrar um pouco desse histórico? Lá atrás, quando isso começou, eles correram com o Aécio Neves, com o José Serra da Paulista. Lembra? O Aécio Neves, o José Serra estavam na Paulista e aí eles acharam que podiam, ainda lá em 2016, e foram corridos pelos bolsonaristas. Logo em seguida, eles correram o pessoal do MBL, né? O Quinta Categoria, aquele lá, o outro, o Fernando Feriado, essa galera toda resolveu achar que podia cantar de galo em cima daquela movimentação bolsonarista e foi para lá e os caras correram eles, né? Recentemente, eles começaram a atacar também a Globo, que virou comunista, todo mundo vai virando. E agora a Jovem Pan, quer dizer, a Jovem Pan está sendo atacada. Vocês estão vendo que o nível de radicalidade vai subindo. Por quê? Porque, obviamente, que essa gente está buscando negar a realidade. Eles não querem aceitar, efetivamente, que perderam uma eleição e que vão ser, por 4 anos, pelo menos, governados pela oposição, pela esquerda. Eles não querem isso. E, ao invés do governo atuar para colocar eles em linha, né, e dizer, olha, gente, como disse o nosso querido ministro, que eu não acho querido porcaria nenhuma, ele é responsável pelo rolo que a gente está aqui, e acho que a fala dele foi tremendamente irresponsável, não devia ter sido feita, mas de qualquer forma virou meme, né? Então, como disse o ministro Barroso, perdeu o mané, não a mola, né? Por que eu acho que foi ruim, tá? Porque o ministro do Supremo não pode trabalhar assim. Eu posso dizer isso para um bolsonarista que esteja me enchendo o saco. Eu posso chamar ele de mané, eu posso dizer que eles perderam, eu posso fazer essas coisas, o ministro do Supremo não pode. Né? A gente entra naquela história que vale para o ministro do Supremo, vale para a Janja, vale para o Lula, vale para senador, vale para qualquer coisa, que é a história da mulher de César. Né? Então, não basta você ser honesto, você precisa parecer honesto também. Não basta você ser juiz, você tem que parecer um juiz também. E nesse momento, mais do que nunca, isso está valendo. Então, eu acho que foi tremendamente contraproducente o que ele fez, mas ele mandou um recado para os bolsonaristas: perder o mané, para de incomodar, vaza.